Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. A difícil aplicação para nós de uma profecia sobre a história. As profecias são dadas por Deus com algumas finalidades. Em 1 Coríntios 14, versículo 3, o Senhor nos fala sobre profecias que ainda funcionam, existem em nossos dias, porque Deus ainda fala. Exortar, consolar e edificar o povo de Deus. E dentro, então, dessas finalidades da profecia, uma é de exortação: olha, cuidado, meu servo, onde você está andando, volte para mim antes que seja tarde. Profecias desse tipo de exortação funcionam. Existem profecias de consolo. A irmã perdeu a casa toda numa enchente. Eis minha serva, que eu cuido de ti, eu cuido de ti. E aí serve como um consolo. Mas existem profecias que são de orientação para edificação, e isto também no Antigo Testamento. Em Amós 3, versículo 7, o Senhor diz que não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. E então eu quero compartilhar com você um pouco de Daniel 11, um capítulo de dificílima interpretação e aplicação. E começa assim: no primeiro ano do rei Dario, eu, Daniel, me levantei para o fortalecer e o animar. E agora o anjo diz: eu te declararei a verdade. Eis que ainda 3 reis se levantarão na Pérsia, e o quarto será acumulado de grandes riquezas, mais do que todos, e tornado forte por suas riquezas, empregará tudo contra o reino da Grécia. Depois se levantará um rei poderoso, que reinará com grande domínio e fará o que lhe aprouver, o Alexandre da Macedônia. Mas no auge o seu reino será quebrado e repartido para os 4 ventos do céu, mas não para a sua posteridade, nem tampouco segundo o poder com que ele reinou, porque o seu reino será arrancado e passará a outros fora de seus descendentes. Bom, continua a profecia e diz que lutas viriam e até o povo de Israel também entraria nesta. Versículo 14. Naqueles tempos se levantarão muitos contra o rei do sul, lá no Egito, e também os dados à violência dentre o teu povo se levantarão para cumprirem a profecia, mas cairão. E depois, continuando um monte de profecias sobre a história, se levantará um rei vil, ao qual não tinham dado a dignidade real, mas ele virá caladamente e tomará o reino com intrigas. E vai continuando, o capítulo é longo, e descrevendo o Império Romano, e agora em nossos dias o Império Romano revivificado, a União Europeia com os Estados Unidos, que vai ter um governante que é o anticristo, que não vai ter amor por mulheres, ele vai fazer grandes coisas e atacar o povo de Deus, até que, por fim, encontrará a sua destruição no final da grande tribulação da Batalha do Armagedon. É um capítulo longo, é profecia. O Daniel não tinha visto aquilo acontecer, seriam coisas que aconteceriam dali para diante. O Daniel estava lá há cerca de 500 anos antes de Cristo, e essas coisas começaram a acontecer depois de 400 anos, dos 400 anos antes de Cristo. Veio aqui o Império Medo-Persa, que começou com o Ciro, rei da Pérsia, depois outros reis, outros e outros, e veio o Xerxes I,
que mobilizou um exército de 1 milhão de soldados e se lançou para uma guerra contra a Grécia. Mas lá ele foi paralisado e, por fim, derrotado e voltou para sua terra. Mas foi nessa época, o Xerxes I é o Assuero da Bíblia, é identificado assim. E ali ele teve aquele episódio com o Mordecai, que certamente foi um bom conselheiro para ele, atuando junto ao rei, dando conselhos em relação à guerra, e a rainha Esther. Isso aconteceu no período desses reis. O Assuero foi aquele grande e depois começou a definhar, e esse império foi dominado pelos gregos, na verdade os macedônios, que dominaram ali aquela região do Oriente Médio, e o Alexandre o Grande dominou o mundo todo, conhecido. E, no entanto, morreu com 32, 33 anos de idade, e depois de conquistar o mundo todo, ele morreu, e morreu triste, porque não tinha mais nada que conquistar. Ele gostava de fazer guerras, e está tudo previsto. Quando ele morreu, não tinha descendente para quem passar o reino foi dividido entre os 4 principais generais dele, e foi uma luta terrível dos Seleucidas contra os Ptolomeus, os da Síria, contra os do Egito, e Judá ficava ali no meio, imprensado, e só sofreu. Por fim, os israelitas, na verdade, os judeus, se levantaram para uma rebelião, para uma revolta, e conseguiram sucesso com os macabeus, e tiveram um período ali de cerca de 100 anos de independência, que para o evangelho, para nós cristãos, não significa nada, porque já estava na época de silêncio profético, aqueles 400 anos antes do Novo Testamento, entre o Antigo Testamento e o Novo. A antiga aliança já tinha acabado e a nova aliança não tinha continuado. Mas a história continuou. Os judeus continuaram a fazer coisas, mas sem valor para Deus. O próprio Macabeus reconhece isso quando escreve no seu livro. E essa profecia de Daniel 11 é uma profecia descritiva do que aconteceria na história, mas sem valor profético, mas apenas para mostrar que Deus já estava delineando o que aconteceria. E ela vai percorrendo toda a história até o anticristo em nossos dias. É um capítulo muito rico. Muitos estudiosos têm procurado correlacionar todos esses cumprimentos aqui históricos com a profecia. Não é uma tarefa muito fácil, mas de qualquer forma algumas lições ficam para nós. Deus sabe de tudo, Deus dirige a história, Deus acompanha os acontecimentos, Deus tem seus interesses, avisa aos profetas, como avisou ao Daniel, e Deus está sempre querendo que o seu povo se volte para Ele. Bem, as profecias não cessaram. Em nossos dias, Deus continua a falar, a revelar, a mostrar o que vai acontecer, talvez acrescentando detalhes, e as profecias são de Deus para nosso proveito, discernimento e aplicação. É dito lá no Novo Testamento que tudo que foi escrito no Antigo Testamento é para nosso proveito. Então, como a gente pode aproveitar uma profecia dessa que já aconteceu, que não nos inclui diretamente? Como podemos ser edificados com uma profecia dessas? Nós vamos vendo que na história do homem, a ganância, a soberba de pessoas, alguns se engrandecem, não têm consideração para com Deus nem para com o seu próximo, criam grandes impérios, e essa história se repete. Em nossos dias, grandes povos estão deixando Deus de lado, estão dando lugar e vazão aos sentimentos humanos vis, e essa história continua. Mas Deus já previu, delineou tudo isto e quer que aprendamos
o que acontece na história não justifica o que nós fazemos. Deus continua o mesmo e quer a nossa vida em santidade. O povo de Deus só serve para Ele santo, separado do mundo. Quando a gente se deixa levar pelas emoções, pelos interesses humanos, nós perdemos o valor para Deus. Só temos valor para Deus quando nos santificamos para Ele. Mas a história vai continuar. E o mundo vai dar lugar aos grandes, soberbos e poderosos que vão fazer acontecer guerras e mais guerras. Mas o povo de Deus não tem que estar envolvido com isso. O nosso coração tem que ser do Senhor. O nosso empenho na obra de Deus. Você está empenhado na obra de Deus? Você se dedica à obra de Deus com todo o seu coração? Ou você está sendo mais uma pessoa distraída pelas notícias, pelo que acontece no mundo, apavorado pelo que o mundo apavora? Como está a sua fé? Está posta em quem? E a sua ação? Você está trabalhando para Deus, produzindo frutos para Ele, ou se distraindo com o mundo? Pense nisso e responda para Deus.